plenário da Câmara ele se chama Nicole. Será que Nicolas ou Nicole vai ser tragado aí por esse escândalo? Ricardo Mondó. Eu acho que desgaste ele terá algum. Quer dizer, acho, porque isso precisa ser medido e certamente não será medido, porque hoje os institutos estão muito mais preocupados em medir só essa questão de campanha, de campanha, de campanha, e o Nicolas é candidato apenas à reeleição como deputado federal. Certamente não se gastará bala com o Nicolas medindo se ele foi prejudicado ou não por conta dessa descoberta. Agora que ela de algum modo ela é ruim para o Nicolas, é claro que é. É ele que se comporta e que tenta se apresentar como o mais honesto dos homens, como o mais respeitador das leis e tudo mais. Ele no final de 2022, no período entre o primeiro e o segundo turno da eleição, vendo que Bolsonaro corria um sério risco de perder, porque no primeiro turno Bolsonaro tinha tido alguma coisa como 4 ou 5% de votos a menos do que Lula. No segundo turno foi que ele quase ganhou, perdeu por muito pouco. O Nicolas saiu na companhia de influenciadores e tudo, por uma viagem a vários estados do Nordeste, que é onde o Lula tem o seu principal reduto eleitoral. E o avião que ele usou foi o do Banco Master, do Daniel Vorcaro. Esse banco foi extinto recentemente, como eu acho que todos se lembram disso. E esse caso Master está dando muito o que falar, porque há muita mutreta, muita compra de apoios, muita corrupção, muita irregularidade nesse caso. Por isso que a República inteira está abalada, porque isso pega gente de todos os partidos, ou praticamente de todos os partidos. O Vorcaro é mineiro lá. Certamente isso deve ter ajudado nessa ligação dele com o Nicolas. É, o cunhado dele, né, da Lagoinha, aquela igreja evangélica É, que é muito pois, usada pelo bolsonarismo, né, quando pois querem lacrar é. de crente, eles vão lá. A gente tem essa foto, o Alice, do Nicolas na porta do avião, antes de embarcar, junto com influenciadores e também com esse pastor, o dono dessa igreja de Alagoinha, porque existe uma foto disso, na reprodução das redes sociais. E é bom, porque senão as pessoas. Porque senão as pessoas dizem, olha, mas quem é que está falando dessa história? E qual é a prova que tem que o Nicolas, na verdade, saiu voando no aviãozinho, no jatinho do Daniel Vorcaro? E aí a pergunta que também que se impõe é, e por que era o jatinho, olha aí, do dono do Banco Master, que o Nicolas, em sua defesa, já diz, olha, mas eu não sabia que ele ia praticar nenhuma irregularidade. Daqui a pouco a gente vai ter uma fala para mostrar do Nicolas tentando se defender ou se defendendo. Enfim, mas o seu Nicolas foi lá. Todo mundo que em Brasília e fora daqui já prestava atenção no Banco Master, desde o início do Banco Master, sabia que ali tinha mutreta. Poderia não ter provada na mão, mas sabia que tinha. Claro. Pelos ganhos estúpidos, gigantescos oferecidos por esse banco, para os seus investidores, para quem quisesse ter conta por lá, ele oferecia vantagens que nenhum dos maiores bancos brasileiros conseguia oferecer ou desejava oferecer. Então era uma história suspeita desde o seu início. Mas tá lá. O Nicolas é evangélico, se diz evangélico, é É, evangélico, né, Guga? claro, né? É lógico. É Ele claro, se diz evangélico. evangélico, claro. Ligado lá, aquele ali que aparece aí de camisa preta, sorridente.
esse mais alto de todos é o da igreja de Esse Alagoinha, que é o cunhado, né, do Daniel Vorcaro, que é o dono da igreja, é cunhado isso? do Daniel Que foi Vocaro. preso. Esse daí só foi preso por estar no meio dessa. Esse daí chegou a ser preso. É Ah, não, o Daniel Vocaro também foi preso, né? Aliás, está em Fabiano prisão Zetelo, né? domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. Está preso, está preso. Mas, em 2022, ainda não estava preso. O banco ainda não tinha sido liquidado. As mutretas do banco, as histórias feias que o banco escondia, eram conhecidas por poucos. Por poucos eu estou dizendo aqui fora. No meio político era bastante conhecido. Essas histórias eram bastante conhecidas. Aí o Nicolas não viu nada demais de se juntar aí com as influenciadoras, com o dono da igreja, que ele, Nicolas, também é ligado e frequenta Ele e até, tudo. às vezes ele até faz sermão lá nessa igreja, o Ah, Nicolas. Ele faz e o banco, o sermão, é? pastor. O banco Pois, cara. Pois é, o Nicolas, aí a grande promessa da política mineira. Eu não me canso de repetir isso. Minas, Minas está onde sempre esteve. Só que no passado, Minas ofereceu grandes estadistas, grandes políticos, de várias tendências. Estou falando de uma tendência única. Depois, aqui, é a grande promessa de Minas. Esperem, preste atenção nele. Nicolás. E aí ele foi viajar pelos estados do Nordeste, principalmente. Teve até na cidade onde eu nasci, no Recife, para fazer comícios, apelos dentro das igrejas, fora das igrejas, onde fosse, para que derrotasse, abandonassem Lula, dessem mais uma chance para Bolsonaro. E Bolsonaro perdeu a eleição, não por conta do Nicolas. Claro que não. Mas apesar do esforço do Nicolas em compadrio, em parceria com o banqueiro Daniel Vorcar e com o líder da igreja de Alagoinha. Mas vamos ver de todo jeito, claro, o que é que o Nicolas falou a propósito disso. Nesse assunto está incomodando ele, senão ele não falaria. Solta aí, por favor, Alice, a fala do Nicolas, a Explica promessa de agora aí, Nicolas, Minas. seu envolvimento com o Vorcaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Você fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não. Nesse caso, foi a mulher do Moraes. Então você esteve com ele de forma secreta na sua casa? Não. Nesse caso, foi o Lula. Recebeu 5 milhões em contrato com o Banco Master? Também não. Nesse caso, foi o ministro do Lula que recebeu esse dinheiro. Então, ele financiou esse evento que você estava aí viajando para fazer campanha para o Bolsonaro? Não. Ele estava financiando os eventos do ministro do STF. Ah, mas é claro que ele estava com você no avião, não é mesmo? Não. Mas o advogado do Banco Master estava. Nesse caso também não foi comigo. Foi com o ministro Dias Toffoli. Mas está na cara que você está ligado, ó, com o Banco Master. Afinal de contas, você não assinou a CPMI do Banco Master para investigar o que está acontecendo. Não, eu assinei. Sabe quem não assinou? Os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB e do PV. Todos de esquerda. Tá, então que cargas d'água eles estão te acusando? Vem cá que eu vou te explicar. Há literalmente 4 anos atrás, eu fui convidado para poder participar de um evento chamado Juventude pelo Brasil. E este evento, que fez a logística, eu não fiz. Contrataram uma empresa, eu não contratei, para poder fazer este transporte. Ou seja, era de uma empresa e dentro dessa empresa tinha vários sócios e dentro desses sócios um deles era que eu me tornei uma ameaça para vocês. Não por conta de status ou cargo, mas porque eu ganhei a credibilidade das pessoas, diferentemente de ministros, de alguns jornalistas, alguma galerinha aí da mídia. Então é óbvio que quando uma pessoa lê uma narrativa dessa, ela pergunta: e daí? Então podem continuar falando mal sobre mim, que tudo que eu tenho que fazer é falar a verdade sobre vocês. É de um cinismo É fantástico. patético. Ele não responde à acusação, Nada. ele começa a transferir as coisas para os outros. Olha, Ele eu só não faz isso, assinei? toda vez é Claro que isso. eu assinei. Eu não sei o quê? Não, claro que fui eu que fiz. E aí Mas eu tenho um contrato de 129 milhões? Não, é o Não, não Xandão, a tem. mulher É dele. o Eu Xandão. recebi secretamente em casa, foi o Lula. Olha que coisa O ridícula. que está em questão.
O que estava e continuará em questão é que o senhor, a promessa de Minas para o futuro, o senhor Nicolas Ferreira, que se diz tão limpo, tão inocente, tão não sei o quê, viajou num avião que diz ele agora que ele nem sabia a quem pertencia. Ele fala lá de uma empresa que foi contratada. O avião era do Banco Master. O Banco Master pagou o senhor Daniel Vocaro por aquilo ali, por aquele voo, durante uma semana atrás de votos para Bolsonaro na última semana da campanha em E esse 2022. cunhado do E o Vorcaro, senhor, só um minutinho, e o senhor Nicolas, olha, ele entra em qualquer avião que puserem à disposição dele. Daqui a pouco vai ser pego, ou pode ser pego, se é que já não aconteceu. Isso não é no avião de um traficante de drogas, por que não? Ele não o tem primo dele é obrigação. traficante, então se eles já Ele, viajaram juntos, isso ah, não já sabia, aconteceu. não. É, eu É, o nem primo dele citei. foi pego com Eu, uma quantidade gigantesca de maconha de pois boa é, qualidade. mas, Inclusive, nem mas, acho que olha, devia ser preso. mas aí dirá o Nicolas, mas é meu primo, primo não é parente. Aliás, o É Leonardo por Brizola aí, que é por o aí. Ele não Leonardo, sabia não é? também do primo, não É, também, sabia do ele não Vorcaro, nunca sabe leu o de nada jornal. e ele entra em qualquer avião. Ele é um homem público. Ingênuo, ingênuo. Ele, apesar da pouca idade e tudo, e dessa vocação apenas para o marketing político, que tem nata nele, eu imagino, ele é um homem público. Você não pode entrar em qualquer avião que alguém te oferece para você sair para fazer alguma coisa a serviço de um candidato, sem ter o cuidado de pelo menos perguntar que porra é essa? Quem é que está pagando essa conta? Aí diriam para ele, é o Banco Master. Aí ele diria, bom, mas o Banco Master não tem nenhum problema. Na época, podia esse problema do Banco Master não ter, vamos dizer, irrompido os limites, ultrapassado os limites da República falaciosa, da República indecente, que vive em torno de financiamentos e que precisa O, de financiamentos e de dinheiro para enriquecer e fazer suas coisas. Mas não interessa. Ele sabe o que é o Banco Master desde o começo, como qualquer outro deputado, ainda mais mineiro. Ele sabe o que é que o senhor Daniel Vorcaro estava fazendo de, no mínimo, uma irresponsabilidade ou ousadia sem explicação, pagando rios de dinheiro por investimentos e tudo, sem ter base para suportar isso tudo, tanto que o banco quebrou, faliu, foi declarado extinto. E aí vem agora com essa carinha de inocente, de falso inocente, dizendo: não, eu não sabia. E aí ainda tenta meter a mulher do é ministro patético. Alexandre, Ele do sempre faz ministro isso. Alexandre de Moraes no A meio. Viviane tenta Ela meter. ela é advogada, ela é contratada para defender causas. Quando ela foi contratada para o Banco Master já estava complicado. Mas ela é advogada. É, Então, advogado não pode advogar para partes que estejam em dificuldades ou tá, precisando de defesa. Não é isso. vamos, só nessa linha aí, o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, é o líder da Lagoinha dessa igreja, ele doou para a campanha do Jair Bolsonaro uma bela quantidade de dinheiro. Hoje, o Valdemar da Costa Neto confirmou, inclusive, que o dinheiro foi para a campanha do Bolsonaro, pelo menos 3 milhões de reais, segundo o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, depositados direto na campanha de Jair Bolsonaro. Também doou muito para o Tarcísio. Então, essa turma aí que fica tentando transferir a culpa, querer colocar essa questão do Banco Master no colo da esquerda, por mais que tenha um ou outro nome da esquerda metido com o Daniel Vorcaro, a maior parte é centrão, é direita e é centrão ligado ao bolsonarismo. Então,
mais um exemplo é esse, Daniel Vorcaro emprestando o jatinho para o Bolsonaro fazer campanha, Nicolas Ferreira viajando no jatinho, Daniel Vorcaro via o seu cunhado Fabiano Zettel, que foi preso, inclusive, doando 3 milhões ao menos para a campanha do Jair Bolsonaro. A ligação tá aí, é com ele. Aí o Nicolas, na resposta, fala: Não, eu não encontrei secretamente, o Lula encontrou. E o que ele disse na reunião, já foi apurado, é que não ia se meter, é que ia ter investigação e não deu nenhum tipo de suporte. O Daniel Vorcaro também não recebeu dinheiro para a campanha. Então, quem está, de fato, com algum tipo de ligação que envolve dinheiro e que pode envolver troca de favor, é o Bolsonaro. Então, isso tem que ficar claro, porque o bolsonarismo tenta falsificar toda hora a realidade, inclusive com relação a essa história, tentando fingir que é o PT que está com o rabo preso. Mas não é, tá aí Nicolas. E o Nicolas foi encontrado no telefone do Daniel Vorcaro, na agenda pessoal dele, o contato do Nicolas, o que sugere que eles conversavam. Então, não foi só um jatinho, também tem o telefone, também tem ele sendo uma pessoa ativa na Igreja da Lagoinha, que é o berço, a origem dessa história, tem também, desse desvio, dessas mutretagens, tem também a Lagoinha metida. Então tá aí, quem tem rabo preso e quem tem medo é esse Nicolas, que o tempo inteiro ele faz isso. Se você vai entrevistar o Nicolas e ele não gosta da pergunta, aí ele fala: e o Lula? Não tem nada a ver com o Lula. Aí ele fala: você é Lula. Ele começa a transferir culpa. Ele não consegue nunca se explicar, e mais uma vez ele fez isso. Vamos. Tem mais vídeo, não tem? Sobre. Não, sobre isso, sobre o caso específico da jovem promessa de Minas Gerais para o país, que é o senhor Nicolas Ferreira, não, nós temos esse vídeo. Temos essa foto que foi mostrada. Porque ninguém também, claro, quer falar desse assunto para. Tem o Você não vê Valdemar que. falando, né? Não, não, o Sobre Valdemar, a gente eleição em tem ele Minas. falando sobre eleição em Minas, mas não tem a ver com isso, não. É no pacote de eleição mesmo que a gente vai entrar nisso já já. Agora, o senhor, é bom que se repita Nicolas. e é bom que as pessoas estejam atentas a isso, que esse escândalo do Banco Master, ele foi gestado, ele nasceu ainda na época do governo Bolsonaro, ainda na época em que o senhor, como era o presidente do Banco Central no governo Era Bolsonaro, o Neto, né? O de Roberto Campos, o velho Roberto, o Roberto economista, Campos Neto. o Roberto Campos Neto. O Banco Central, na época do Roberto Campos Neto, nele teve indicações suficientes que, opa, essa história desse Banco Master vai dar merda, vai estourar aí, vai pipocar. Esse banco está cheio de complicações. E que providências tomou o Banco Central à época? Não, uma advertência, um aviso, uma concordância de dar mais tempo para ver o que é que ia resultar daquilo ali. Certamente essa é uma das razões pelas quais o Roberto Campos Neto, estou dizendo o nome dele certo, não estou, Alice, porque o Google por enquanto sumiu. Roberto Campos Neto não foi depor hoje na CPI lá no Congresso que investiga esse caso do Banco Master. Ele tinha sido convocado para depor, não foi convidado. Convidado você pode ir ou não ir. Salvo engano, o Alexandre de Moraes, o ministro, foi convidado, mas por enquanto não aceitou o convite. O Costa Neto foi convocado. Eu sou do tempo em que as CPIs convocando, você tinha que ir. Mas aí ele recorreu dessa convocação e o ministro Mendonça, o terrivelmente evangélico, como é o nome dele, Alice? O André Mendonça deu a ele um habeas corpus para ele não comparecer. Ele deveria ter comparecido como os convocados costumam comparecer, e lá ele poderia dizer: Olha, não vou dizer nada,
para não produzir provas contra mim mesmo. A lei assegura o silêncio de um convocado por uma CPI não querer falar diante da CPI, mas não comparecer? Não. A não ser que tenha mudado a lei e eu não me dei conta disso. Tem de comparecer. Mas agora não. O senhor André Mendonça dispensa convocados. Não. Então vamos acabar com essa história de CPI. O Claro. silêncio, eu volto a repetir, é garantido. Garantido por lei. É mais até do que o silêncio. Uma pessoa convocada para a CPI, que pode ficar em silêncio para não produzir provas contra si, pode, se quiser, mentir diante da CPI. Mentir para não se prejudicar. A lei também entende isso, compreende isso e dá respaldo a isso. Agora, não comparecer, no mínimo, é um sinal de o desprezo por um instrumento de investigação que o Congresso tem, também por força de lei, ou então é a revelação implícita de que, opa, esse cara tem alguma coisa para explicar que não quer explicar. Não quer nem vir aqui, não quer nem aparecer aqui, não quer nem sentar aqui. Porque muitos que sentaram e mantiveram o silêncio, ainda assim passaram pelo constrangimento de ouvir as perguntas em voz alta, formuladas pelos seus interrogadores, e não responder, se recusar a responder. Enfim, isso tem que ser investigado até o fim. E como diria o Collor, ex-presidente Collor foi o primeiro a dizer na época em que era presidente, doa em quem doer. Depois isso virou uma expressão muito repetida pelas pessoas. Doa em quem doer. Doa em quem doer. Esse caso do Banco Master, como tantos outros casos que porventura estejam sendo objeto de investigação pelo Congresso, têm que ser investigados. E não só pela Polícia Federal, também pelo Congresso, porque o Congresso pode fazer isso. O Congresso é um poder também soberano. Ele também tem os seus direitos e tem que zelar pelos seus direitos. Agora, deixando o Nicolas de lado, até que